O sol filtrava-se pelos vitrais coloridos, pintando o chão de mosaicos com tons quentes de vermelho e ouro. Miguel, o noivo, estava de pé no altar, o terno impecável contrastando com o suor frio que escorria por sua testa. Ele olhava para o padre, mas sua mente estava em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. Quando a noiva, Ana, entrou pela nave central, radiante em seu vestido branco, Miguel sentiu o peito apertar. Em vez de alegria, veio o pânico. Sem pensar duas vezes, ele virou-se para o padrinho ao seu lado, Tomás, e sussurrou: "Não posso fazer isso." Antes que alguém pudesse reagir, Miguel pegou a mão de Tomás e os dois saíram correndo pela porta lateral, deixando para trás um salão em choque e uma noiva abandonada. O escândalo explodiu como uma bomba nas redes sociais. Família, amigos e até jornais locais não paravam de falar sobre o noivo fugitivo e o padrinho cúmplice. Miguel, aos 28 anos, era um jovem arquiteto promissor em uma firma de renome em Lisboa. Vindo de uma família conservadora do Alentejo, ele sempre soube que sua orientação sexual era um segredo que poderia destruir tudo. Tomás, por outro lado, era o oposto. Aos 30, diretor criativo de uma agência de publicidade, assumido abertamente desde a universidade, mas com uma vida marcada por relacionamentos turbulentos. Eles se conheceram há 8 anos, em um projeto conjunto onde Miguel era estagiário e Tomás o mentor. O que começou como admiração profissional evoluiu para um amor proibido, escondido atrás de fachadas de amizade e trabalho. Naquela noite, refugiados em um pequeno apartamento em Alfama, Miguel andava de um lado para o outro, o telefone vibrando incessantemente com mensagens da família. Como pude fazer isso com a Ana? Com todos, murmurava ele, as mãos tremendo. Tomás, sentado no sofá desgastado, tentava acalmá-lo. Miguel, você estava vivendo uma mentira. Casar com ela seria pior. Nós nos amamos há anos, por que continuar fingindo? Mas Miguel não conseguia ouvir. Ele pensava na mãe, devota católica, que sonhava com netos e uma vida normal. No pai, um agricultor rígido que mal aceitava a modernidade de Lisboa. A pressão social em Portugal, mesmo em 2026, ainda pesava sobre os ombros de quem ousava desafiar as normas. Gay ou não, o casamento era o selo de aprovação familiar. Os dias seguintes foram um turbilhão. Ana, devastada, ligou para Miguel aos prantos. Eu sempre soube que algo estava errado, mas nunca imaginei isso. Você me usou como cobertura. Miguel chorou ao telefone, pedindo perdão, mas sabendo que as palavras não bastavam. Ele havia traído não só ela, mas a si mesmo por anos. Tomás, mais experiente nas batalhas da identidade, insistia: vamos enfrentar isso juntos. Eu te apoiei quando você decidiu se casar para agradar sua família. Agora é hora de ser verdadeiro. Mas a realidade batia à porta. A firma de Miguel começou a receber olhares estranhos, clientes conservadores murmuravam sobre escândalos pessoais. Tomás, em sua agência, via oportunidades se fecharem, um grande contrato com uma marca católica foi cancelado sutilmente. Miguel recordava o início de tudo. Há 8 anos, em uma reunião tardia na agência, Tomás o elogiara por um design inovador. Você tem talento, rapaz. Mas precisa soltar as amarras, dissera ele. Naquela noite, um jantar de equipe virou confidências pessoais. Miguel, bêbado de vinho tinto, admitiu sua atração por homens, algo que nunca dissera a ninguém. Tomás, com um sorriso compreensivo, revelou sua própria história. Expulso de casa aos 18 por se assumir, reconstruiu a vida em Lisboa, tornando-se um sucesso apesar das cicatrizes. O primeiro beijo veio semanas depois, em um terraço com vista para o Tejo. Mas Miguel pediu sigilo, minha família me mataria. Tomás aceitou, achando que era temporário. Agora, o sigilo havia explodido. A mãe de Miguel ligou, a voz trêmula: filho, isso é uma fase. Volte para casa, vamos rezar juntos. O pai, mais direto: você envergonhou a família toda. Não volte aqui. Miguel sentia o peso da tradição portuguesa, onde a família é sagrada e a homossexualidade, apesar das leis progressistas, ainda é tabu em muitos círculos. Ele questionava suas escolhas, porque não se assumira antes. Por que arrastar a Ana para isso? Tomás, vendo o sofrimento, propôs: vamos para o Porto por uns dias, longe do caos. Mas Miguel hesitava. Fugir novamente? Ou enfrentar?
Enquanto isso, amigos dividiam-se. Alguns apoiavam, enviando mensagens de coragem, outros, influenciados por visões conservadoras, cortavam contato. Em uma cafeteria em Chiado, Miguel encontrou um antigo colega. Cara, isso é loucura. Você tinha tudo, carreira, noiva. Por quê? Miguel engoliu em seco, porque eu amo Tomás. É simples assim. Mas não era simples. A sociedade portuguesa, misturando catolicismo e modernidade europeia, criava um campo minado para relacionamentos como o deles. Tomás, por sua vez, lidava com sua própria culpa. Ele incentivara Miguel a se casar com Ana para manter as aparências, achando que protegeria o humor deles. Agora, via o erro. A tensão culminava em uma discussão acalorada no apartamento. Você me pressionou a ficar no armário, acusava Miguel. Eu só queria te proteger, retrucava Tomás. Lágrimas misturavam-se a palavras duras, revelando camadas de ressentimento acumuladas. Miguel saiu batendo a porta, vagando pelas ruas íngremes de Alfama. Ele parou em uma praça, ouvindo fado ecoar de um bar. A melodia triste espelhava sua alma, amor, perda, saudade. Ali, ele decidiu, precisava confrontar sua família. Mas qual seria o preço? Miguel pegou o trem para o Alentejo no dia seguinte, o coração acelerado como as rodas nos trilhos. Tomás insistira em acompanhá-lo, mas Miguel recusou. Isso é algo que eu preciso fazer sozinho. A viagem de 3 horas foi um tormento de memórias. Ele se lembrava das férias de infância na fazenda familiar, correndo pelos campos de trigo, inocente das expectativas que o aguardavam. Agora, aos 28, retornava como um estranho. Ao chegar à estação de Évora, o pai o esperava no carro velho, o rosto endurecido como a terra seca. Entre, sem conversa fiada, disse ele, sem um abraço. A casa da família era um casarão antigo, com paredes caiadas e um quintal de oliveiras. A mãe, Dona Maria, recebeu-o com um abraço apertado, mas os olhos vermelhos traíam noites sem sono. Meu filho, o que aconteceu? Ana é uma boa moça. Miguel sentou-se à mesa da cozinha, o cheiro de pão fresco misturando-se ao peso da conversa. Mãe, pai. Eu amo o Tomás. Não é uma fase, é quem eu sou. O pai bateu na mesa. Isso é besteira da cidade grande. Aqui no Alentejo, homem é homem, casa com mulher, tem filhos. Você nos envergonhou diante de toda a vila. Dona Maria chorava. Pense na igreja, filho. O padre disse que é pecado. Miguel sentia o conflito interno rasgar sua alma. Ele respeitava as crenças dos pais, moldadas por gerações de tradição católica. Mas como explicar que seu amor por Tomás era tão puro quanto qualquer outro? Eu tentei ser o filho que vocês queriam. Casei-me com Ana por pressão, mas era uma mentira. O pai levantou-se. Pressão. Você escolheu isso. Agora, arrume suas coisas e vá embora. Não quero um desses na minha casa. As palavras cortaram como faca. Miguel implorou. Pai, por favor, me escute. Mas a porta se fechou em sua cara. De volta a Lisboa, Tomás o esperava ansioso. Como foi? Miguel desabou em seus braços. Eles me rejeitaram. Perdi minha família. Tomás, com sua própria história de rejeição, compreendia, dá tempo ao tempo. Minha família demorou anos para aceitar. Mas Miguel duvidava. Ele via nos olhos de Tomás uma culpa velada, afinal, fora ele quem sugerira o noivado com Ana como cobertura. Você me empurrou para isso, acusou Miguel em um momento de raiva. Tomás rebateu. Eu queria te proteger da dor que eu passei. Mas errei, sim. Enquanto isso, o escândalo ganhava proporções maiores. Um jornal sensacionalista publicou: arquiteto lisboeta abandona noiva por padrinho gay, família em choque. Comentários online variavam de apoio ao ódio, corajoso versus pecador. Miguel perdeu um projeto importante. O cliente, um empresário conservador, alegou incompatibilidade de valores. Tomás enfrentava boicotes em sua agência. Não queremos propaganda de um homossexual. A pressão social em Portugal, apesar da legalização do casamento gay em 2010, ainda ecoava preconceitos arraigados, especialmente fora das grandes cidades. Em uma noite chuvosa, Miguel e Tomás jantavam em um restaurante discreto em Bairro Alto.
Um grupo de amigos antigos os viu e aproximou-se. Miguel, que história é essa? Você sempre pareceu tão normal. As palavras feriram. Tomás interveio. Normal. Amor não tem rótulo. Mas Miguel sentia a vergonha interna, questionando se valia a pena. Talvez eu devesse voltar para Ana, pedir perdão. Tomás gelou. Você me ama ou não? A discussão escalou, revelando inseguranças. Miguel temia a solidão, Tomás, o abandono. Dias depois, Ana marcou um encontro. Em um café no Rocio, ela o confrontou. Eu te amava, Miguel. Mas você me usou. Ele admitiu, sim, e me odeio por isso. Mas eu estava perdido. Ana, com lágrimas, disse, eu suspeitava, mas ignorei. Agora, preciso seguir em frente. Eles se abraçaram em despedida, um capítulo fechado com dor. Miguel voltou para casa, determinado a reconstruir. Mas uma ligação surpresa veio, sua irmã, Rita, de Faro. Irmão, eu te apoio. Venha-me visitar. Um raio de esperança. Tomás, enquanto isso, lidava com sua própria crise. Um ex-namorado, João, reapareceu, oferecendo consolo. Você merece alguém que não te esconda. Tomás resistiu, mas a dúvida plantada crescia. Em uma festa da agência, bêbado, ele flertou inocentemente com João, mas uma foto vazou online. Miguel viu e explodiu, traição. Depois de tudo. Tomás explicou, foi nada. Mas você me acusa o tempo todo. A confiança abalada levava a mais brigas, expondo as fragilidades do relacionamento. Miguel refletia sozinho no mirador da Senhora do Monte, olhando Lisboa aos seus pés. A cidade, com sua mistura de antigo e novo, espelhava sua vida, tradições versus liberdade. Ele decidira, lutaria pelo amor, mas a que custo? A alta traria mais perdas. A crise se aprofundava quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Porto. É uma chance de recomeçar, disse o recrutador. Tomás, ao saber, reagiu mal, você vai fugir de novo. Mas Miguel via como oportunidade, longe do escândalo lisboeta, talvez pudessem viver abertamente. Vamos juntos, propôs. Tomás hesitou, sua agência estava em Lisboa, raízes profundas. Eu construí tudo aqui. Não posso abandonar. O impasse revelava diferenças, Miguel queria estabilidade, Tomás, visibilidade. Enquanto decidiam, a família de Tomás interveio. Diferente da de Miguel, eles eram progressistas, de Coimbra. A mãe, professora universitária, ligou, filho, traga o Miguel para jantar. Queremos conhecê-lo. O encontro foi tenso, mas acolhedor. Bem-vindo à família, disse o pai. Miguel invejava, porque minha não pode ser assim. Tomás respondeu, porque mudanças levam tempo. Lute por eles. Inspirado, Miguel escreveu uma carta aos pais. Eu os amo, mas preciso ser eu mesmo. Espero que um dia entendam. Mas o passado batia à porta. Ana, em vingança sutil, espalhou rumores sobre manipulação de Miguel. Clientes cancelavam, não confiamos em alguém estável. Miguel, desempregado temporariamente, dependia de Tomás, o que gerava ressentimento. Sinto-me um fardo, confessava. Tomás, somos uma equipe. Porém, internamente, Tomás questionava, valia sacrificar sua carreira? Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, Tomás convidou Miguel. Mostra ao mundo. Miguel relutou, e se minha família vir? Mas foi. Marchando pela Avenida da Liberdade, bandeiras arco-íris ao vento, ele sentiu empoderamento. Um repórter os entrevistou, o que os motivou? Tomás, amor verdadeiro. A matéria viralizou, trazendo apoio, mas também ódio online. Miguel recebeu ameaças anônimas, volte para o armário. A tensão culminou em uma briga épica. Você me expôs, gritou Miguel. Eu te libertei, rebateu Tomás. Miguel saiu, passando a noite em um hotel. Ali, refletiu sobre escolhas. Casar com Ana teria sido correto socialmente, mas errado para si. Voltar. Impossível. No dia seguinte, reconciliaram-se com promessas, comunicaremos melhor.
Rita, a irmã, visitou Lisboa. Mãe chora todo dia, mas pai amolece. Dê tempo. Miguel chorou de alívio. Mas uma traição veio. João, o ex, mandou mensagens provocativas a Tomás, que as deletou, mas Miguel descobriu. Porquê? Tomás, ele é do passado. Eu te escolhi. A confiança rachada levava à paranoia. Miguel aceitou o emprego no Porto, forçando uma decisão. Venha comigo ou acabamos. Tomás, após reflexão, concordou, pelo nosso amor. Mas o preço? Vender a agência, recomeçar. Em uma despedida emotiva com amigos, Miguel sentiu a perda de raízes. No trem para o norte, mãos dadas, olhavam o futuro incerto. Porto os receberia melhor. No Porto, o novo apartamento em Ribeira oferecia vistas do Douro, símbolo de renovação. Miguel começou no escritório de arquitetura, colegas liberais o acolhendo. Aqui é mais aberto que em Lisboa, comentavam. Tomás, freelance agora, lutava por clientes. Saudades da minha equipe, admitia. O sacrifício pesava, Tomás ressentia a mudança forçada. Conflitos surgiam. Miguel, adaptado, pressionava Tomás a se assumir mais, participe de eventos LGBT locais. Tomás, cansado, eu já lutei minhas batalhas. Agora quero paz. Diferenças culturais emergiam. Miguel, do sul conservador, internalizava culpa. Tomás, do centro acadêmico, era ativista. Uma visita surpresa. Dona Maria apareceu. Filho, vim ver como está. Lágrimas, sinto falta de você. Miguel apresentou Tomás. Ele é meu companheiro. Dona Maria hesitou, mas abraçou. Se te faz feliz. O pai não veio, mas mandou mensagem. Dê tempo. Um passo. Mas traição veio de dentro. Tomás, estressado, reencontrou João em um evento. Uma noite de fraqueza, um beijo. Arrependido, confessou, foi erro. Perdoe-me. Miguel, devastado, depois de tudo que sacrificamos. Ele saiu, vagando pela ponte de Dom Luís, considerando pular, mas recuou. Não vale a pena. Dias de silêncio. Miguel questionava, amor ou dependência? Tomás implorava, eu te amo, foi fraqueza. Terapia foi sugerida. Em sessões, desenterravam, Miguel medo de abandono, Tomás insegurança por ser o vilão. Sociedade interferia, um cliente de Miguel, sabendo da história, cancelou, não misture negócios com dramas pessoais. Preconceito sutil persistia. Tomás perdeu um contrato por imagem controversa. Reconciliados, mas marcados. Rita casou-se, convidando-os. No Alentejo, o pai evitou, mas a mãe conversou, estou tentando entender. Miguel viu progresso. Alta veio com uma oferta, Tomás poderia voltar a Lisboa para um cargo alto. Aceite, disse Miguel. Mas e nós? Distância testaria o amor. Tomás aceitou o emprego em Lisboa, iniciando uma relação à distância. Chamadas diárias, visitas fins de semana. Mas a separação amplificava dúvidas. Miguel, sozinho no Porto, flertava com colegas, testando limites. É só conversa, justificava. Tomás, em Lisboa, via João frequentemente. Resistia, mas tentação crescia. Uma noite, após briga por telefone, cedeu, uma noite juntos. Culpa o consumia. Miguel descobriu por mensagem acidental. Confrontação via Zoom, traiu de novo. Tomás admitiu, sim, mas acabou. Eu te amo. Miguel terminou, basta. Você me destruiu. Sozinho, Miguel afundou em depressão. Trabalho sofria, amigos distantes. Ligou para Ana, desculpe tudo. Ela, eu perdoei. Seja feliz. Família, pai ligou, volte para casa, filho. Sem o Tomás. Miguel recusou, eu sou gay, pai. Aceita ou perca-me? Tomás, arrependido, demitiu-se e foi ao Porto, luto por nós. Miguel, porquê? Você me traiu 2 vezes. Tomás, por medo de perder tudo.
Mas você é tudo. Dias de reflexão. Miguel perdoou, mas com condições: terapia conjunta, transparência. Sociedade, uma lei nova sobre direitos LGBT inspirou. Eles participaram de campanha, expondo história. Apoio veio, mas ódio também. Alta, casamento gay proposto. Miguel hesitou, depois de tudo. Tomás, para provar compromisso. Preparativos para casamento no Porto. Família de Miguel, mãe veio, pai relutante. Pelo menos é na igreja, perguntou. Não, civil. Conflito, pai saiu durante cerimônia. Casados, lua de mel em Madeira. Paz temporária. Mas volta trouxe realidade, Tomás recebeu oferta internacional em Berlim. Vamos. Miguel, não posso abandonar carreira. Decisão, Tomás foi sozinho. Separação novamente. Miguel sentiu abandono. Traição emocional. Meses depois, Tomás voltou, não aguento sem você. Mas dano feito. Divórcio amigável. Miguel, solteiro, reconstruiu, nova relação aberta, aceitação familiar gradual. Tomás, reflexivo, tornou-se ativista. Anos depois, encontram-se em Lisboa. Foi certo nos separarmos. Miguel, sim, crescemos. A história termina com uma pergunta: foi certo Miguel perdoar as traições de Tomás, ou o amor verdadeiro exige limites intransponíveis?